Boa tarde, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estamos em mais um programa do Café com Bíblia Podcast. E com muita alegria que eu entro no seu lar, acesso o seu aparelho celular e como sempre, eu te faço o convite, né, a preparar aí o seu coração, a sua Bíblia, papel e caneta. Você que ama café, prepare o seu café, porque vem pedrada por aí. Hoje nós estamos recebendo no nosso podcast alguns amigos que eu tenho o prazer, o privilégio de estar recebendo aqui no nosso programa, aqui no nosso estúdio, com um tema muito forte, com um tema que eu tenho certeza que vai mexer com você, mexe comigo, e o nosso intuito também é que mexa aí no seu coração também, que é o crescimento da igreja. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio professor Wesley Almeida. Graça e paz, meu amigo. Graça e paz, Reverendo Luiz, é um privilégio imenso poder tornar aqui no Café com Bíblia. Tivemos aqui algum tempo atrás, tivemos um bate-papo de mesa muito bom, muito construtivo. E eu fico honrado em poder voltar aqui. Eu falei que voltava, você falou que ia convidar de novo, convidou e tamo aí. Maravilha. Vai ser um bate-papo muito bom, vai agregar muito ao reino. E com ele também, né, o reverendo Israel Júnior, lá de Campinas, interior de São Paulo, que vem acompanhando da sua esposa, Lauane Lopes. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Prazer estar aqui, né, amor? Juntamente com o Wesley. Deus ter levantado aí o Wesley nos debates, né? Fortalecido essa amizade. Prazer conhecer aqui também o Café com Bíblia, é isso? Isso. Não leia Café com Deus Pai, assista o Café com Bíblia. A não ser que você, né? Enfim. Mas é isso, um prazer estar aqui com vocês e vamos falar aí do reino, né, amor? Um prazer imenso estar aqui, fico muito honrada pela oportunidade. Vamos falar sobre um tema muito bom, que é o crescimento na igreja. E é isso, não leia Café com Deus Pai, assista um Café na Bíblia. Rapaz, o negócio é pesado, hein? Ah, se você não souber o nome dos 12 discípulos de cor, aí você lê Café com Deus Pai. Agora, se você souber o básico da Bíblia, né, não dá mais, né? Vem pro Café com Bíblia. Um pouco mais grosso, né? Você chega num crente hoje, quando eu vou pregar pra jovem, eu faço isso. Eu vou fazer um pix de R$ 200 aqui, aí o jovem fica todo alvoroçado, né? Fala, ó, Jesus tinha 12 discípulos, fala o nome de 6. Ganha na hora o Pix. Ninguém ganha, ninguém ganha. sabe. É engraçado ver os pastores, né? Com o dedo cruzado assim, torcendo pra não chamar eles, né? E já dá pra entrar no nosso tema. Mas a igreja tá cheia ou tá inflada? Olha aí. Hã? Que crescimento é esse? Que crescimento é esse que o povo não conhece nem os nomes dos 12 apóstolos? Ou de pelo menos 6. Isso é sério, coisa séria isso, viu? E como eu havia dito, essa questão de crescimento da igreja é algo que mexe comigo, que na realidade, na última vez que o Wesley esteve aqui conosco, nós pincelamos em cima disso no quesito quando nós olhamos para as escrituras sagradas, na referência ali do apóstolo Paulo, e como, por exemplo, na sua primeira viagem missionária a Éfeso, ele, em 3 anos e meio, ele vai ganhar toda uma cidade que outrora era idólatra pagã, que estava subjugada, né? Somente com 2 homens macedônios, que foi Aristarco e Gaio. 3 anos e meio. Mais de 200 mil habitantes. Mudou o cenário, né, daquela cidade. E aquele povo que outrora louvava dizendo grande é Diana, vai ter que dizer agora grande é o Deus de Paulo. Em 3 anos e meio. Isso assusta porque isso me faz uma pergunta. Luiz, quantas pessoas você conseguiu alcançar pregando o evangelho nos últimos 3 anos e meio? E isso é triste, reverendo, porque apóstolo Paulo não tinha Instagram, não tinha Facebook, Não tinha carro. não tinha carro, não tinha rádio, não tinha tudo que nós tem hoje para poder alcançar as pessoas. E dentro dessa sua fala, em 3 anos ele alcançou uma cidade de 200 mil pessoas. Na minha cidade, a cidade que eu tô vivendo hoje, tem 78 mil pessoas. Nós não conseguimos alcançar a cidade inteira com todo o recurso que nós temos. Quando eu leio isso nas cartas do apóstolo Paulo, eu me sinto humilhado e envergonhado. Eu me faço uma pergunta. Jesus, será que eu tô sendo um servo inútil? Pesado. Porque o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que ele era odiado pelos homens por conta do evangelho que ele vivia. Ele anunciava o evangelho, mas ele vivia um estilo de vida que incomodava o ímpio. A igreja de hoje, nós não conseguimos incomodar ninguém com o nosso cristianismo. A igreja Nós não de incomoda hoje ninguém. é pragmática. Eu cresci, quando eu era itinerante, né? Quando eu cresci no movimento pentecostal. E já quero deixar claro aqui que, apesar de adepto da doutrina reformada, os pentecostais arminianos são meus irmãos em Cristo, né? A árvore não é conhecida pela placa da Todos igreja, mas é irmãos. conhecida pelo fruto.
Mas eu cresci aprendendo assim, ó, quando você vai pregar numa igreja diferente da sua, você tem que pregar uma mensagem que o povo gosta, porque você não é o pastor da igreja, e você tem que voltar. Então a gente já cresce doutrinado a ser pragmático. O que é o pragmatismo religioso? Não é você fazer o que é certo, é você fazer o que dá certo. Então eu quero ter agenda lotada, então eu tenho que pregar uma mensagem que o pessoal vai gostar. Na verdade, nós temos que orar e falar, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu pregue? Se eu vou voltar ou não, se eu vou ter agenda ou não, isso daí pouco me importa. Um texto que muita gente se confunde, lá em Atos capítulo 5, do versículo 34 ao 39, nós vamos ver, Atos é a continuidade da igreja, até hoje nós vemos o livro de Atos, do 1 ao 3, a igreja está em ascensão, capítulo 1, a promessa da descida do Espírito Santo, capítulo 2, Espírito Santo desce, reveste a igreja de poder. Capítulo 3, eu não tenho prata, ouro, quanto eu te dou, levanta e anda. E ali no capítulo 4 inicia a perseguição. Nós vamos ver que os discípulos vão ser perseguidos ali e vão ser condenados, teoricamente ali naquele contexto, à morte. Só que aí Gamaliel, ele vai falar assim, ó, não mate eles, apenas dá uma surra neles, só que não mata, não tira a vida não, porque se essa obra é de Deus, ela vai prosperar. Aí as pessoas que lêem esse texto interpretam o quê? Se é de Deus, vai crescer, vai prosperar. Só que primeiro, Gamaliel é cristão? Não, ele é judeu. Gamaliel, ele está tendo uma ótica correta? Não, ele está tendo uma ótica errada, porque o judaísmo está tendo uma ótica errada naquela época. Sim. Então, na verdade, Gamaliel ali está com uma declaração pragmática, que se a igreja crescer, avançar em números, é porque é obra de Deus. Mas não é. Exemplos, o islamismo cresceu e se tornou uma das maiores religiões do mundo, até uma linha escatológica que diz que o anticristo virá do islamismo. Discordo, mas existe essa linha por conta do crescimento do islamismo. Cresceu. É de Deus? Não é. Seitas heréticas como as Testemunhas de Jeová, os Mormons, também crescem ano após ano numericamente. Ontem eu estava vendo, incrível, um Mormon que era da igreja batista, era calvinista e hoje se tornou mormon. Então, assim, cresce também. É de Deus porque cresceu numericamente? Não. Na própria Bíblia nós vemos os falsos profetas reunindo multidões. É o caso do falso profeta Ananias, que Jeremias vai ir contra a pregação dele, Jeremias vai pregar, Jeremias vai proferir juízo, e o povo vai seguir Ananias, que está proferindo avanço do povo. Só que como que o povo vai avançar se o povo está em desobediência? Então eu acho que, trazendo aqui acerca do pragmatismo, meus irmãos, e quem nos escuta, eu acho que é algo muito perigoso, porque hoje a gente vive essa tendência de pregar o que o povo quer e não o que o povo precisa. Então é muito perigoso, nós temos que analisar que o povo de Deus sempre vai ir na contramão daquilo que está na moda, daquilo que é pop, daquilo que é pregado, né? Muitas pessoas querem louvar, eu quero viver algo novo. Mas poucas pessoas querem louvar, pegue sua cruz e negue-se a si mesmo. Eu acho que muita gente fala do crescimento de Paulo como um grande missionário. Eu já vi bastante pessoas, e a gente pode até desse ponto, que falava assim, mas Paulo era um doutor da lei, o Paulo aprendeu com o próprio Jesus, o Paulo era mestre, o Paulo era isso, Paulo aquilo outro. Só que na Bíblia a gente vê também o endemoniado de Gadareno, que Deus libertou ele, e ele conquistou toda a Decápole, que era um conjunto de 10 cidades, uma pessoa. Com certeza, pensa quanto tempo ele ficou ali endemoniado, todo mundo chamava ele de louco e tudo mais, e mesmo assim ele conseguiu trazer para o evangelho. Então, nesse ponto de falar, é porque Paulo era o mestre, concordo, Paulo, assim, era o mais letrado da sua época. Mas isso não impediu que um ex-endemoniado, né, tem tanto ex hoje em dia, conquistasse tantas pessoas. E no mundo de hoje, eu acho que o conhecimento é o que mais tem, né? Sim. À disposição de qualquer um. Ainda dentro dessa ideia que o reverendo Israel estava falando sobre o pragmatismo religioso, é muito importante frisar que o pragmatismo religioso ele sempre vai andar de mãos atreladas com sincretismo religioso. Importante falar isso. Que é o evangelho híbrido. Sim. Eu queria aqui construir rapidamente uma linha do tempo, como isso entrou no Brasil. Muitas pessoas não sabem. O pragmatismo começa no Brasil junto com o sincretismo religioso com um pastor canadense chamado Robert McAllister, na década de 50. E sabe quem frequentava a igreja dele? Edir Macedo. E aí foi onde começou o quê? Essa metodologia que o reverendo falou. Não importa o método, não importa o que eu faço, o que importa é que a igreja tá cheia e o cascalho tá entrando. É isso aí.
Se o cascalho tá entrando e a igreja tá cheia, eu jogo um dalit nas costas, eu ponho um kippah na cabeça, entendeu? Eu vou judaizar o culto. O importante é que o negócio tá dando certo, que tá inflando. Se tem evangelho ou não, não importa. E aí também entra, junto com esse movimento aí do sincretismo e pragmatismo religioso, a confissão positiva, que é um câncer. Que nós temos E se- Kennedy e- Reagan, Joyce Meyer. Exatamente. E outras, se você não sabe o que é confissão positiva, isso tem entrado em muitas igrejas. Tem igrejas que, conforme o reverendo falou, igrejas que nós consideramos igrejas irmãs, igrejas sérias, igrejas lá do primeiro movimento pentecostal clássico, que aceitaram a confissão positiva. O que é confissão positiva? É o ser humano chutar o trono de Deus e o ser humano sentar no trono de Deus. É quando você entra na ideia do eu decreto, eu determino, eu profetizo. Eu declaro. Eu declaro. Então, a pessoa que anda por esse caminho é como se ela rasgasse Mateus capítulo de número 6. Porque para ele não vale a vontade de Deus ser feita no céu e na terra, é a vontade da pessoa. Não é a vontade do Criador que tem que ser feita no céu e na terra, é a vontade da criatura. E isso tem nessas igrejas infladas que praticam o sincretismo religioso e o pragmatismo religioso, que é a confissão positiva. E isso aqui é ter um apelo. Se você frequenta um lugar que isso é ensinado, foge daí. Sai daí, porque isso daí não é igreja de Deus. Você está mastigando a palha do engano como se fosse o trigo da verdade. Isso aqui é um alerta, mas é uma verdade. A vontade que vai ser feita no céu e na terra não é a sua, é a de Deus, é o que o próprio Cristo ensina. O Edler ficou a noite toda pra decorar essa frase. Que foi muito Não, não top. decorei. Não foi só pra corte, não. A Foi palha porque- do engano. Porque é a verdade. A pessoa tá trigo da mastigando verdade. a palha do engano como se fosse o trigo da verdade. Forte, Essa é né? uma verdade. E dentro desse movimento desinflado, lotado, como o reverendo falou, você olha lá, não, tá dando certo porque tá cheio. Mas não, onde que você viu isso que só porque tá cheio tá dando certo? Quantas seitas que assassinaram milhares de pessoas tomando veneno, todo mundo junto, não era lotada, abarrotada de gente. E cadê? Então é muito complicado esse crescimento que tem em alguns lugares, as pessoas olharem e achar que tá dando certo, sendo que tá sendo pregado heresias cruéis que tá conduzindo pessoas à perdição eterna. Agora, algo que é interessante, o Wesley foi muito cirúrgico em falar do sincretismo e do pragmatismo, que eles andam juntos ali. É interessante também falar, Luiz, que também nós não podemos ir para outro extremo, que é a teologia da miséria. Sim. Sim. O crente não pode ser rico, o crente não pode ser empreendedor, o crente não pode prosperar, o crente não pode avançar, não. O crente ele pode e deve. Agora, não a qualquer custo. Sim. Eu conheço muitos crentes que sonegam imposto, tá trabalhando lá, fica 1 hora no banheiro falando que tá com dor de barriga só pra não trabalhar, faz braço Só que curto. isso daí não entra naquela listinha dos pecados que tem na É. igreja. Isso daí não é pecado. Aí Só o cara- adultério, fornicação, só que tem que é Isso, aí pecado. o cara faz isso e ele acha que tá tudo bem. Então nós temos que ter cuidado com o pragmatismo, com a ideia de que todo crente nasceu para ser rico, porque a riqueza é um dom. Agora também não podemos aprovar a escassez, a miserabilidade. Então nós temos que ter um equilíbrio. Você planta aquilo que você colhe. Se você produz, você vai colher. A gente tá num podcast aqui, nós também temos um podcast, né, amor? Ah, não, eu não quero ganhar com o YouTube, aleluia, glória a Deus. Não, eu quero ganhar dinheiro, meu filho. Não é pecado ganhar dinheiro. Então nós temos que ter esse equilíbrio também. Mas voltando para a pregação, eu acho que hoje se perdeu o temor da pregação. Eu já vi muitas pessoas que quando vai fazer esboço, no esboço ele coloca, eu já vi isso, o cara escrevendo, essa é a parte que o povo vai glorificar. É tudo técnicas, entendeu? Sim. Para arrancar gritos do povo, só que o povo vai ter aquela dopamina barata e vai continuar vivendo a mesma porcaria de vida. Eu me converti genuinamente numa pregação de um cara que eu tenho como referência até hoje, que é o Paul Usher, uma pregação chamada Pregação Chocante. Em uma hora dessa pregação, a plateia começa a aplaudir. E aí o Paul Usher fala, vocês estão aplaudindo por quê? É de vocês que eu tô falando. Aí todo mundo fica sem graça. Aquela pregação eu caí de joelhos, eu já pregava, eu já falava em mistério, eu já via anjo pra tudo quanto é lado, mas não era convertido verdadeiramente. E naquela pregação eu tive uma real conversão. Então, eu quero citar uma frase de Timothy Keller, já passar a bola aqui. O evangelho ele não é uma boa proposta. O evangelho ele é uma boa notícia. Isso é muito forte. Quando nós olhamos para esse crescimento, que chega nessa questão de crescimento numérico, a gente percebe o distanciamento em questão de você comparar o crescimento que hoje a igreja está vivenciando, que é numérico, não transformador, libertador, né? Do que quando você olha para a história das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu costumo dizer que todo crescimento bíblico ele tem o efeito de causar uma inflação no mundo das trevas. Então,
Conforme há um crescimento bíblico, o índice de droga, de prostituição vai cair. E aí, pegando esses dados que eu conversando com o Wesley, ele bem citou, de quem são esses dados? Esse crescimento, quem datou esse crescimento? A gente vai ver da Folha IBGE, né? Mas é um crescimento que você não vê transformação, mudança nas vidas. Mas com esse crescimento, você vê aqui no Brasil, prostituição crescendo. Aí eu pergunto, que crescimento é esse? É o país do carnaval e do futebol. Entendeu? A corrupção cada dia aumenta. Que crescimento é esse? E se tem políticos corruptos é porque o povo é corrupto. Porque eu costumo falar, antes de ser de direita, você tem que ser direito. Então o cara tá lá, Deus, pátria, família e liberdade, espancando a mulher. Deus, pátria, família e liberdade, mulherengo. Deus, pátria, família e liberdade, a mulher lá fofoqueira. Aí você viu a roupa dela, meu? Se você se corrompe por poucas coisas, imagine se você entrar na política. Entendeu? Então, a política hoje é um reflexo de uma nação corrupta. Sim. E o que você falou é muito cirúrgico. Porque assim, cara, a minha esposa, ela pode falar melhor do que eu. Ela saiu de um cargo hoje, não vou até ter cuidado para falar aqui, né? Mas ela saiu de um cargo hoje por ser honesta. Porque se ela fosse corrupta, ela continuaria lá. Então, assim, nós vemos muito isso. O povo... E assim, o povo gosta, às vezes, de uma mensagem forte, mas não gosta de viver ela, né? Não gosta de ser confrontado. Lembra muito bem João Batista pregando e o rei amava as pregações dele, mas quando João Batista direcionou a pregação para ele, perdeu o pescoço, perdeu né? a cabeça. Forte. Voltando, puxando só o assunto que o Wesley falou de 1950, né? Com o nosso amado Regis Macedo. Eu acho que é o que a gente tem que voltar no começo no Brasil. O Brasil é um país muito miscigenado e o povo é muito sincrético. Você vê que não há uma religião pura no Brasil. Não há você lê, tem um livro muito bom, que é o início do protestantismo no Brasil, que é da Ruth Salviano, e ela fala que os padres se casavam. Mas a igreja romana, que era, pensa, a gente tá falando lá de 1800, eles meio que fechavam os olhos. Então, tipo, tinha a igreja e no fundo da igreja tinha a família do padre. Então, eles se casavam. A gente nunca vê isso muito puro. A gente viu no João de Deus lá. Ele, ao mesmo tempo que era espírita, ele orava o Pai Nosso, ele era devoto da Santa Virgem, mas é um balaio. Mas tipo assim, tudo misturado. Mas eu falo que o Brasil... O catolicismo aqui no Brasil, é só aqui no Brasil que tem esse catolicismo. Só. E os países não é. O espiritismo aqui no Brasil, você vai no México, é a deusa morte. Você vai em outros países, é voodoo. Aí você vem aqui, os caras têm a imagem de Jesus no centro espírita. Usam a Bíblia. É esse ponto. Tipo assim, o Brasil, ele é o caldeirão perfeito por sincretismo. Por não ser o país que não tem muita história, o pessoal não entende muito a história de onde veio, qualquer coisa nova o pessoal abraça. Entendeu? Tanto politicamente, quanto na religião, quanto qualquer questão. Você vê que o Brasil, ele abraça muito. O que você falou de uma igreja diminuir, isso realmente a gente estuda dentro do direito como um controle social. A igreja, ela faz um controle social informal, porque onde tem uma igreja, normalmente tem conversão, tem diminuição de tráfico de drogas, de prostituição. Aonde o Estado não alcança, a igreja alcança. A igreja alcança com assistencialismo, com tudo isso. Então, tipo, a igreja faz esse controle social dentro da comunidade. Então, a gente vê que, tanto que foi o que o Wesley falou, quando o Edir Macedo começa com aquelas pregações, a gente tem que ver que a gente tá também na época do João de Deus também, que tava, a gente teve Oprah que veio, teve ministros do STF que foi consultar João de Deus, com a Bíblia lá, mas ao mesmo tempo fazendo aquelas... É que o povo tava no Edir Macedo à noite, só que tava no João de Deus de manhã. Era bem isso, né? Então, tipo assim, a gente não vê uma religião pura no Brasil, então a gente não tem como estatificar, que nem você falou, a Datafolha que faz. O Datafolha faz as pesquisas, mas a gente tem os católicos não praticantes, tem os desviados. Hoje os evangélicos não praticantes, os chamados segrejados. E outro, ainda tem agora aqueles que né? são simpatizantes da fé. Mas enfim, eu queria só dar uma repescada no que o reverendo Israel falou, que é um ponto também gritante dentro do movimento neopentecostal, que é esse movimento inflado, que é a teologia da prosperidade. Ele comentou que nós não podemos cair nos dois extremos, e eu concordo. Eu não posso ser extremista contra a teologia da prosperidade e viver a teologia da pobreza, da miséria. Aí você estava falando, eu lembrei de um padre muito famoso chamado São Francisco de Assis. Tá me constrangendo com a sua vestimenta, viu? Você viu? Hoje eu vim eu tô envergonhado. Tirei o smoke mas não tem dinheiro não, bicho. Nem Salomão. Aqui é tudo doado, tudo presente. Então veja bem,
Aquele episódio de São Francisco de Assis, que ele fez voto de pobreza, que ele até rolou na lama, que o Papa mandou pra ele poder ir pregar e tal. Então é assim, primeiro, o crente precisa entender, Jesus não morreu na cruz pra te fazer rico. Essa não é a proposta do evangelho. Ele morreu na cruz pra te fazer um salvo, um eleito, que vai habitar na Nova Jerusalém. O que eu costumo ensinar pros meus alunos, você deve viver com o pé no chão e o coração, a mente no reino dos céus. A tal ponto que o senso primordial de um cristão não é enriquecer, juntar tesouro na terra. É óbvio que você pode ter uma vida boa, confortável, você deve buscar isso, mas isso não é prioridade na sua vida. A prioridade na vida do cristão é o reino, é o evangelho, é o crescimento do reino de Deus. É a semente do evangelho que brotou no nosso coração e nós devemos anunciar essa boa mensagem que recebemos. E a Bíblia Então, eu não fala que posso as ruas serão de ouro, de enquanto muita gente quer ouro nas mãos, lá no Você é céu... polêmica agora, hein? Lá Você no- puxar uma polêmica. Lá Será que é ouro mesmo? Não, então, mas a ilustração que eu trago assim, Sim, não, sim, sim. lá vai ser asfalto, a gente vai Ó, pisar em cima. Sim, agora acho que eu vou mexer um pouquinho com você aí. Dentro do mundo acadêmico, a maioria, de forma majoritária, os teólogos não entendem que é o ouro que nós vemos aqui. Sim. Que é muito melhor, é superior, mas como o João tá vendo algo que ele não consegue expressar, ele vai usar uma o referência ouro, daquilo as que pedras. nós conhecemos. Tipificação, né? Então não é que é ouro literal, é melhor que o ouro. É algo que nós não conhecemos. Então, tipo assim, como o ouro é valioso pra nós, É algo que o ouro é próprio algo. João não sabia expressar. expressar. O Então próprio ele vai Paulo falar fala que que viu ele coisas que não tem inefáveis, como né? afirmar. Então, tipo, você imagina uma pessoa que viveu 2000 anos atrás, falar, Deus coloca ele lá no Apocalipse, ele tá vendo helicóptero, avião de guerra, ele vai descrever com aquilo que ele conhece. Sim. Como ele escreveu, né? Como ele escreveu. Então, é muito melhor que Rua de Ouro. É muito melhor. Até brincava em aula com os meus alunos e falava o seguinte: nossa, Cristo prometeu nos fazer muitas moradas lá na nova cidade, na santa cidade. Aí eu brincava, até meu filho fala sobre isso até hoje. Meu filho pegou essa brincadeira minha e ele fala com os priminhos dele. Se ele deixar armar uma barraca na calçada lá, tá bom. Só uma barraquinha lá nas mansões, só uma barraquinha tá bom, mas o importante é chegar lá. Mas o ponto crucial é esse. Sim. A teologia da miséria, ela é fatalista, e a teologia da prosperidade, ela é uma heresia grotesca que entrou na igreja. Porque quem prega a teologia da prosperidade, ele vai falar o seguinte: se você não é próspero, tem um demônio na sua vida. O que eu faço com os apóstolos? O que eu vou falar com o Alguma coisa apóstolo tá Paulo? errada, né? Meu irmão, o apóstolo Paulo morreu pobre, sozinho e abandonado. Então o Satanás estava na vida dele? Era rico antes da conversão. Exatamente, porque Tá- pela tava- história dele lá em tinha Atos dinheiro. 9 ele tava com escolta. E andar Sim. com escolta não era barato. Ser mandado para Jerusalém para estudar com os rabinos, a família tinha que ter. Aos pés de Gamaliel. E aí, o que ele diz na carta de Filipenses? Eu sei ter muito e sei não ter nada. Porque é Cristo que me fortalece em todas as situações. Então você deve viver com os pés no chão e o coração e a mente no céu, no reino. Isso. Busque ter uma qualidade de vida melhor para sua família e progredir, mas isso não é o primordial da sua vida. O primordial é o reino de Deus. Porque Cristo nos chamou para fora desse mundo e a vida é efêmera, é passageira. Sim. Não é o que Salomão escreve? Que a nossa vida é como o orvalho da manhã que tá ali, aquela grama molhadinha, quando a meia sumiu, foi. O que vem depois é eterno. Então é melhor juntar riquezas, galardão no céu do que na terra. E as igrejas que crescem de forma inflada, que é o movimento neopentecostal, e agora já até mudou, tem outros movimentos que eu nem sei para onde que vai mais, infelizmente querem empurrar isso goela abaixo do povo. Por isso eu continuo falando. Eles empurram a palha do engano e negam para a igreja o trigo da verdade. É onde entra novamente sobre o sincretismo, né? O sincretismo está global, a nível global, no nosso país. Quando a gente vê essa triste realidade do crescimento bíblico, da igreja bíblica, que é totalmente diferente do crescimento que estamos vivendo hoje como igreja. Isso é alarmante, é preocupante, mas é necessário um antídoto para isso. Na concepção dos senhores, o que é necessário hoje, nós como igreja, fazermos para crescer Eu vou começar. Deixa eu começar. o crescimento bíblico? Bíblia. Pregação do Boa. Evangelho. Eu vou ler um texto aqui, ó. É um texto maravilhoso, que tá lá em 1 Coríntios, capítulo de número... Deixa eu achar aqui rapidinho. Olha aqui como é que traz o crescimento da igreja, o crescimento saudável e o crescimento bíblico. Eu vou citar de cor aqui, porque eu não tô achando. Tá aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu não preciso do sincretismo religioso. E aí nós estamos usando termos técnicos aqui, talvez vai ter pessoas que vão achar, mas o que eles estão falando? O que é isso? Eu vou ensinar na prática para você o que é o sincretismo religioso, o que é o pragmatismo. É o seguinte,
Na prática, é isso aqui, o nome de Jesus mais não basta. Eu preciso colocar uma vassoura consagrada, um sabonete santo, você tá entendendo? Uma água ungida. Uma água ungida, um travesseiro da bênção. O nome de Cristo não é mais suficiente. Eu tenho que ressuscitar aquilo que a reforma bateu na Igreja Católica, que era não só a indulgência, as relíquias sagradas. A católica nem tá usando No- tanto. o cristão, Não, é. o cristão neopentecostal O roubou isso católico deles. parou de usar. Parou e aí ressuscitou no E neopentecostal. o neopentecostal tá Pra você ter uma ideia, eu esqueci quem foi que falou, acho que foi Martinho Lutero, que ele falou que quando ele chegou lá em Roma, na sua primeira visita, ele falou que tinha 16 túmulos dos apóstolos. Você entendeu a ironia? Só tinha 12, como é que tinha 16? De tão louco que era naquela época. Ele falou que tinha tanta lasca da cruz de Cristo em Roma que dava pra fazer uma avenida até na Alemanha, né? Na época dele ele chamava, era outro nome. Império Germânico. né? Germânico. Ou seja, Que é isso. tinha tanto pedaço da cruz de Cristo que dava pra fazer uma rua Estrada. de Itália até na Alemanha. Então, isso voltou. E isso tá nessas igrejas infladas. Eles eles são ele faz o mercantilismo da fé. Você tem que pagar para ter milagre, tem que barganhar com Deus. E com Deus não é assim, gente. Você não compra Deus. Sim. O milagre, a bênção, a prosperidade vem na hora que Ele quer exercer na sua vida. Nós precisamos sempre voltar para Mateus, capítulo de número 6. Seja feita a sua vontade no céu e na terra. Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Por mais que eu não entenda, na maioria das vezes, a sua vontade, o seu propósito, mas é a sua vontade que tem que ser estabelecida. Então, o crescimento saudável da igreja está no texto bíblico. Pregação do evangelho e da palavra. Lá no começo da igreja primitiva, quando teve que separar lá os 7 diáconos, o problema é que a igreja estava crescendo muito e estava desordenada. E aí os líderes falaram o quê? Nós vamos perseverar no quê? Oração e pregação do evangelho. Não tinha coisas místicas, algo diferente, um sincretismo. Não, pregação e oração. Crescimento da igreja, Bíblia e oração e missão. Ponto final. Eu acho que tem mais um detalhe aqui que eu acho que tá minando a igreja, que eu acho que ela cresce em número, mas não em qualidade. Por quê? Porque tem. Aí vai aparecer teoria da conspiração, mas quem quiser estudar, é realmente isso. A gente vê que dentro da igreja católica, durante a década de 50, 60 ali, teve a teologia da libertação. Isso veio pra dentro da igreja evangélica como a teologia da missão integral. E o que acontece? Antônio Gramsci, para quem nunca ouviu falar desse nosso querido Antônio Gramsci, ele escreveu os livros do cárcere. E ele falava que ele não ia conseguir dominar não conquistar mais os países através de armas e guerras, que eles tinham que fazer por dentro da instituição. Eles deveriam fazer uma revolução cultural. Para quem não lembra, até o século passado, toda a cultura era moldada em torno do cristianismo católico, catolicismo. Uma cultura sacra, né? Isso. Era desse jeito. A partir do século passado, começou a pipocar outras ideologias que são completamente contra o cristianismo. O comunismo, o nazismo, o fascismo, tudo o ismo que vocês imaginam, materialismo, ateísmo, tudo que vocês quiserem colocar no mesmo balaio. E vieram para tentar romper isso com o cristianismo. Ou seja, tudo isso que vocês fizeram não foi bom, é o que as ideologias falam, vamos jogar tudo e começar de novo. Só que Antônio Gramsci entendeu que ele não podia fazer isso pegando em armas. Que ele devia fazer isso de dentro para fora, tanto que a gente fala que ele é um novo marxismo. Aqui no Brasil, isso funcionou de uma forma perfeita, porque enquanto os militares, durante o regime militares, pegavam em armas para combater guerrilheiros, estava fazendo o quê? Criando a UNE, entrando dentro das universidades. Então, culturalmente, teve essa invasão dentro das universidades que moldou o caráter de quem hoje é avô, mas antigamente era só adolescente, não pensa, foi tudo moldando essas pessoas para chegar onde que é hoje. Eu falo que Roberto Marinho, o dono da Globo, ele entraria em desespero ao ver as programações que é passada hoje em dia. No túmulo ele deve se revirar. Por quê? Porque culturalmente foi se moldando. Então a gente chegou hoje que é o ápice. Eu sou cristão, mas eu não sou cristão igual esses dois aí da Bíblia. Eu sou um cristão mais moderado. Eu sou um cristão que acredito que a Bíblia tem que se atualizar. Eu sou um cristão que eu vou lá renovar minha fé. Eu faço célula lá em casa. Olha, o pastor vem lá em casa, ele revela, ele fala as coisas boas pra mim. Mas eu também acredito que meu irmão dá um banda vai pro céu, porque a gente tá adorando no final, todos os caminhos levam a Roma. Não é isso que diz? Então, assim, sendo ou não teoria da conspiração, a igreja
passou por isso, por esse desgaste dentro da cultura. E, infelizmente, o cristão se tornou apático a isso. Tem um livro chamado Verdades Absolutas, que ela fala assim, para você ser um crente, um cristão verdadeiro, você tinha que ser um pastor ou missionário que trabalha 100% na obra. Você ser um produtor musical, você trabalhar no supermercado, você ser advogado, ser um policial, não pode. Tanto que os testemunhos de Jeová não aceitam policiais, né? Engraçado, se acontecer qualquer coisa na sua... Nem se ele está no exército. É engraçado, se acontecer qualquer coisa na sua casa, eu quero saber pra quem que vocês vão ligar, com certeza vai ser pro 90. Então, a Nani, ela fala muito disso, que fala que nós devemos servir a Deus a todo tempo. E eles ficaram meio apáticos a isso. Eles colocam a cultura e a gente foi deixando a cultura como se fosse algo secularizado. Eu lembro que um pastor que é muito criticado, é o Silas Malafaia, foi o único que batia, que tinha o programa dele 1 hora. Mas a maioria das igrejas proibiam televisão. Só que nisso estava tendo a revolução cultural, estava tendo esses movimentos que chegou. Então, hoje, mais do que nunca, é entender que nós devemos ser cristãos a todo tempo, fazer que nem o Wesley falou, voltar para a Bíblia, e nós devemos, sim, invadir e ocupar todos os espaços possíveis existentes. Porque o que acontece é que nós fazemos essa dicotomia. Então, existe a música de Deus e a música do mundo, a música do diabo. Então, existe o esporte de Deus, mas o esporte do mundo, o esporte do diabo. E aí, nós criamos essa mentalidade de que se tem o gospel na frente, é de Deus. Mas nem sempre é assim. Porque quando você pega uma música que quem me viu passando na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Vingança pura. Essa música não é Melo de da Deus, é do inferno. Aí você pega uma música do mundo. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Meu, uma música super bonita. É mas não... preciso amar as pessoas como se não... Mas aí, é do diabo, não é gospel. Mas se é gospel, pode escutar. Então a gente vai fazendo essa dicotomia e a gente vai criando uma barreira achando que a cultura é do diabo. Lutero, certa vez, essa história é uma muito conhecida, um sapateiro chegou em Lutero e falou: Lutero, o que eu preciso fazer para ser um cristão? Eu preciso largar tudo? Lutero, não. Só faça um bom serviço e venda o seu serviço por um preço justo. Você não precisa largar de ser sapateiro. Continue sendo sapateiro, continue sendo médico. Eu sou um educador físico. Ah, musculação é do diabo? Não, do diabo é você dar vazão ao pecado da gula e ser obeso e não ter qualidade de vida, entendeu? Então, assim... Concordo. A gente cria coisas que são do diabo e coisas que são de Deus que a Bíblia não mostra, que a Bíblia não trata. E foi o que a Lau falou. Por exemplo, hoje nós temos que... Por exemplo, quando eu conheci minha esposa, ela estudava isso bem mais tempo do que eu. Eu já tinha a narrativa de ser conservador, de ser de direita. Só que eu tinha muitos pensamentos marxistas que eu nem sabia que vinha de Karl Marx. E a minha esposa, ela falou: você sabia que isso que você tá falando de Karl Marx? Eu não sabia. Ela pegou lá o Manifesto Comunista e falou: de Karl Marx. Eu, nossa, mas é que eu aprendi na escola. Aí foi onde ela me ensinou sobre Paulo Freire. Então, assim, muita gente critica até mesmo o Silas Malafaia. Teologicamente, eu como um teólogo reformado, discordo de muita coisa do Silas Malafaia. Mas o que Deus tem usado ele na nossa nação, porque ele foi o único que se levantou bem antes dessas ideologias maléficas e diabólicas estarem em ascensão, ele se levantou pregando contra, e as igrejas reformadas a quem eu faço parte, infelizmente, não se preocuparam com isso. Hoje, na presbiteriana, eu sinto informar, mas a cada 10 jovens, 8 é marxista, é comunista. Entendeu? É uma realidade, eu faço essa autocrítica. E aí a gente às vezes tá falando mal de um cara que defende teses teológicas que nós não defendemos, só que o cara tá fazendo aquilo que nós devíamos ter feito lá atrás. Outro ponto que a Lau tocou, que tem dentro dessas igrejas infladas que crescem de forma alarmante, acachapante, mas são seitas, eu não tenho medo de falar, são seitas. É o evangelho do triunfalismo. É o evangelho Nutella. Você nunca prega só na questão da prosperidade financeira. Você prega um conforto terreno. Você deixa a pessoa acomodada a tal ponto que ela não entende que aqui não é o estado eterno, não é o final. Não. A pessoa, aliás, ela quer ficar aqui. Ela não entende que tem um outro lugar esperando ela, guardando ela. Ela tá bem aqui é o céu dela. Uhum. Você nega as verdades bíblicas, não tem renúncia.
não tem pregação contra o pecado. É o aquela aqui pregação- ou agora. Já era, você tem que ser feliz, você tem que triunfar mesmo, você tem que ter tudo do bom e do melhor, você não pode ficar doente, você tem que ter o melhor namoro, o melhor casamento, o melhor carro, o melhor aquilo. Então, igual Não- Sodoma e Gomorra, né? Eu sou Sodoma e Gomorra, só prega o lado doce. É o hedonismo, né? Eles esquecem que no mundo tereis aflições, que o evangelho não é só mar de Se rosas. odiaram a mim, também odiaram a Vão vós. odiar, você vai passar por dificuldade, o crente fica doente, o crente pode morrer com doenças trágicas e graves Sim. também, porque o sol nasce para o ímpio, nasce também para o justo, aquilo que acontece com o ímpio pode, vai também acontecer com o justo. Eles não pregam esse lado do evangelho, que é o evangelho de Cristo Jesus. Prega o evangelho triunfalista, você só vai triunfar, triunfar, triunfar. E isso tem nesses movimentos aí, lotados de gente que prega a confissão positiva, que prega essas novas indulgências modernas, e tá lá dentro, lá e as pessoas estão lá, estão seguindo. E o mais triste é quando você conhece pessoas que vão para esse movimento e eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça dessa pessoa, e mesmo você mostrando o texto sagrado, você falando, tá aqui, ó, tá errado. A pessoa prefere acreditar no líder que está lá, que na maioria das vezes é um lobo cruel, que não perdoa o rebanho, do que ficar com a Bíblia. Então é complicado demais, cara. Tipo assim, o que nós vivemos hoje é uma loucura. Veja bem, o último censo, se eu não estou enganado, falou que no Brasil tem 50 milhões de cristãos. Se tem 50 milhões de cristãos, tem 100 mil joelhos. E não muda essa nação? Olha que nação terrível. Uma nação corrupta, uma nação que a justiça tá de ponta cabeça, não tem mais justiça, a justiça é falha. Olha o que nós estamos vendo esses julgamentos nas Cortes Supremas, tudo errado, tudo atroz. Qualquer pessoa que nem entende de direito, né? Tem que ir um advogado, sabe que tá tudo errado, cara. Então, tipo assim, cadê essa igreja? Uma vez no Cadê esse seminário, povo? o professor entrou Terrível. na sala, eu ia lá no seminário, né? E o professor Caio Ortronto, ele falou assim, quem é que orou hoje? O pessoal não levantou a mão e tal, ele falou, parabéns, o ateu também não orou hoje. Você hoje se comportou igual um ateu. Você não sabia onde botar a cara, né, amor? Eu acho que tudo aconteceu. Eu acho que começou a dar errado quando o meteorite parou de arder. Eu acho que foi isso que aconteceu. Que aí começou essa nova geração Nutella, digamos assim. Mas, tirando o que o Wesley falou, eu acho que o que acontece bem dentro da igreja é que estão fazendo cura superficialmente, dando remédio e não tratando realmente o que precisa tratar. Você não precisa ser um gênio da medicina para saber que para uma ferida curar, se você faz a primeira coisa que você vai no hospital, a primeira coisa eles enfiam sua mão dentro de uma pia que dói até umas horas e eles vão lavar. E aquele processo de lavagem dói muito. Ai, dói muito. Para depois começar a cicatrizar. Não adianta colocar um remédio em cima para aliviar temporariamente a sua dor. Eu só estou remediando. Então não está tendo um tratamento da alma específico, não está tendo um acompanhamento para mostrar o que realmente é pecado. Não tem o aconselhamento pastoral. Eu acredito que isso vem muito depois da pandemia e muitos pastores antigos falam que não tem mais a visita pastoral. Hoje em dia, o pessoal não quer mais visita, não quer mais o pastor em casa. Às vezes nem vão na igreja, né? Os cultos online. Estão ceando de forma online já, né? Sim. Então, tipo assim, então não tem mais aquele acompanhamento, aquele desabafo, aquele confronto de pecado. Irmão, isso que você tá fazendo é pecado. só eu, O Natan que olha você- pra Davi e fala também. É só eu, vocês concordam que da pandemia pra cá a igreja mudou muito, né? Sim. Tá muito diferente, né? Eu queria deixar de falar, a Lau falou de cura, né? Hoje em dia tá tão superficial que eu, como educador físico, conheço um pouco de anatomia, de fisiologia. Quantos caras eu tô vendo fazer isso daqui? Faz assim, ó. Ó lá, um braço é maior que o outro. Vai curando, Jesus. Vai curando, vai curando, vai curando, vai curando. Ó aí, ó. Jesus acertou. Gente, qualquer pessoa que fazer assim, um vai ficar maior do que o outro. Por quê? Porque o ser humano, quando a gente vai se agachar, a gente já agacha errado. Então, desvio postural é algo que 90% da população tem. Eu, como educador físico, eu posso falar isso. Quando você faz assim, que uma mão tá maior que a outra, ai, ó, vai curando, vai curando, vai curando. Gente, não existe isso. Aí, a gente falando de cura, eu vejo muita gente fazendo isso. E fica pondo Jesus como um mordomo. Qual é a ideia de você olhar assim, vai curando Jesus, vai curando, vai curando, vai curando. Não existe isso na Bíblia. Jesus falou, vai, enxerga. Confissão positiva. Confissão Tá bom, positiva. aí você pode falar de Jesus. Tá bom, não vamos falar de Jesus. O apóstolo Pedro, levanta e anda, vai, não tem prata nem ouro, vai. Pedro não ficou falando assim, vai levantando, ó lá, cura, 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 Cara, cura, cura, cura. Gente esse do céu, texto que loucura. vocês citaram é tão legal e dá uma polêmica É tão forte. grande, porque independente da fé da pessoa ali ou não, o milagre foi feito. Foi. Porque tem uns profetas aí que falam que o milagre não tá acontecendo porque você não creu, você não teve fé. Mas peraí,
Ele pediu dinheiro. Pedro falou assim: você vai levantar e andar. Ele levantou e andou, independente da fé da pessoa, não. Até porque, teoricamente, ele meio que não acreditou. Foi necessário Pedro pegar na mão dele para colocar ele de Colocou de pé. pé, acabou, Isso. independente. Teve um propósito. Teve um Você propósito. Não tá foi entendendo que curar quando- pra fazer quando- show, quando Deus pra quer levantar a operar. agenda. Teve um propósito, Quando Deus quer mano. operar. Então, Pelo ou seja, amor de nós Deus, cremos que Deus Sim. cura, faz o que ele quiser, porque ele é Deus, mas não desse jeito que você É vê. importante porque muitas pessoas falam, esses presbiterianos não crê que Deus cura. Não, Mentira, cremos. nós cremos. Deus cura, Deus E opera Deus sinais. cura, ele opera, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu sou o presbiteriano mais pentecostal que você pode conhecer. Eu Só acho que sou eu, não vai brigar agora. Briga boa. Só que Tem o que ter- Hernandes ainda no Tem meio. o Hernandes ainda não. Só que tem que ter base bíblica, né, gente? A gente não pode aceitar. Pra falar a verdade, até você é pentecostal, Luiz? Pentecostal até o tutano. Então, como diz o Eita nome. glória. Pentecostal até o tutano. Você acredita nessas coisas que você vê na internet? Não. Até Ah, os próprios pentecostais criticam essas bizarrices. E detalhe, reverendo, Sou se pentecostal bíblico. se você não sabe, a igreja pentecostal que nós consideramos como irmã, que são as clássicas, Assembleia de Deus, Sim. as que vêm lá do primeiro, do primeiro movimento, eles não aceitam igrejas neopentecostais como igreja de Deus. Vocês sabiam disso? As neopentecostais para a Assembleia, eles não aceitam como irmãos em Cristo, não aceitam. Porque eles entendem que é um movimento que tem ensinos contraditórios e heréticos. Normalmente as pentecostais eram um pastor que se rebelou dentro da Assembleia de Deus, seja Belém ou Madureira, e foi abrir a dele. Exatamente. E muita gente nem sabe por que surgiu a Madureira, vocês sabem? Não. Cadê um chapéu? Quando eu dei pra você outro dia na viagem indo pra Curitiba, né? Verdade. Cadê um chapéu? Porque lá Foi. na década de 50, lá quando teve lá o desmembramento, lá o Batista, né? é o Paulo Levas Macalão, se eu É. não me engano, ele saiu da Assembleia de Deus do Belém por causa do chapéu. Porque naquele contexto, os irmãos iam pra igreja de chapéu e guarda-chuva, imitando o pessoal da Europa. Sim. Mas é parte do contexto Estados cultural da Unidos também tem muito Sim, isso. só É. que aí o Paulo Levas Macalão achava errado ir pra igreja de chapéu. Aí foi quando ele desmembrou e fundou a Assembleia de Deus de Madureira, que hoje é a Debrais. Então você não sabia, surgiu por causa da briga de um chapéu. E os dois Tá vivem vendo? juntos, né? Tanto os Belém e É, os o Belém Madureira. Madureira tá tradição, igrejas irmãs. Ontem eu ministrei na igreja, eu sou pentecostal da igreja Church. Olha, já viu Oh, isso? glória. A mistura. É. Você é pentecostal da Church? Pentecostal da Church. Casa do Oleiro. Casa do Oleiro. Eu acho que tem em Campinas. Casa do Bênção Oleiro, de Deus, né? viu? Ou não? Não, É ministério grande ou independente? é independente. A Casa igreja, do uma Oleiro. igreja grande. Familiar. Não, esse já vi esse Tá. nome de outra igreja, mas acho que não é mesmo. Eu também já vi pro interior. Assim. Bispo Marcos. Tá E aqui- relevância. e aqui no uma Tatuapé relevância. mesmo? É. Curuçá. Ia Vocês falar precisam conhecer a Casa do Oleiro, então, hein? Casa do Oleiro. Top. Vamos lá um dia. Vamos lá um Bora. Sim. Bispo Marcos, forte abraço. Ontem eu ministrei sobre Isaías capítulo 6. E algo que foi dito lá que é a realidade da igreja hoje. Porque não tem como você ter uma fé plena se você não teve um verdadeiro encontro com a glória de Deus. Na verdade, quem não teve um verdadeiro encontro com a glória de Deus vai ter uma fé superficial. Sabe? E aí eu pontuei sobre os encontros que Isaías teve com a glória, com ele mesmo, ai de mim, com o perdão e com a intimidade de Deus. Essa questão de voltarmos à Bíblia, à oração, é um convite, na realidade, né? E eu vejo vocês, eu acompanho vocês e vejo vocês ali nos debates defendendo com tanta firmeza a questão da palavra de Deus, porque muita gente não concorda com o debate. E eu já fui um dos caras que não concordava com o debate. Mas, de fato, tem que ter pessoas como vocês para defender, né? Isso é bíblico, defender a verdadeira palavra de Deus, porque já tem tanto herege por aí. E eu costumo dizer, os debates, por exemplo, que vocês participam, se vocês não forem, outras pessoas A gente precisa Irão. ocupar os espaços. ocupar os espaços, porque por Paulo muitos falou que anos... foi levantado em defesa do evangelho. evangelho. Ele debateu em Pô. Atos 17 com os epicureus e com os estoicos, né? O que mais... O Areópago. Gálatas, ele debate com o Barnabé acerca da circuncisão. O que o Luiz falou... é Nesse uma- meio todo eu fico com dó do Timóteo. que tadinho Timóteo, né? Foi. Paulo fala assim, não é pra circuncidar. Aí depois Paulo muda de ideia, Timóteo. Pô, velho, Esse daí. Entendendo. Pregar o evangelho pra esse povo. Isso foi... Depois você me e- permite e- fazer um sobre Isaías 6? Você falou Sim. muito legal, cara. Eu queria fazer Sim. um comentário. Essa questão do apóstolo Paulo no Areópago é tão forte também. É questão, a estratégia que o apóstolo Paulo usou em Atenas. do Deus Invisível. Nossa. Deus Pelo amor estranho, de Deus Deus, estranho. O altar do Deus Ele estranho. conta a história, né, do Arquimênides, né? Ele cita dois, Isso é- nas suas cartas, ele cita dois filósofos. Epimênides e Menandro.
Boa. Um do século VI, do século III antes de Cristo. Foi por estratégia, né? Eu acho que a igreja de hoje em dia tá faltando essa estratégia O povo divina. mas não estratégia conhece, O povo divina. não quer estudar. Não Paulo, quer ele estudar. era poliglota, estudado. Ele ficou 14 anos Exatamente. estudando o Evangelho, aliás, o Velho Testamento, depois da sua conversão. O povo não quer Eu estudar. costumo o povo quer ir pra falar que o internet. debate sempre vai existir. Sim. A diferença é que tem gente. Sempre vai ter debate. Você tá no seminário estudando. Eu sou formado em 2 seminários teológicos, sou no meu terceiro. E em 2028 eu vou ser mandado pro presbiteriano. Vai ser o quarto. Eu não aguento mais teologia. Brincadeira. Mas assim, na sala de aula tem debate? Tem. Reunião de obreiros, tem debate? Tem. Eu e a minha esposa. Quantas vezes os professores ficavam assustados na sala de aula? Porque nós ficava debatendo, e os professores, meu Deus, como vai ser na casa de vocês? E acabava lá, ficava lá, né? Chegava em casa e Sim. falava, o debate vai ser só dentro do seminário, porque eu e minha esposa discordamos. E eu e o Wesley discordamos, nós Sim, já é debatemos. normal. Agora, o debate é saudável, o que não pode ter é o embate. É você xingar o outro de filho do capeta, de desonesto, de saduceu. Ad hominem. De- atacar ad hominem o não- outro irmão em É. Cristo. Não pode. Então, agora o debate ele é importante para crescermos na Sim. graça e no conhecimento. Porque por mais que eu discorde do Wesley, o argumento dele vai fazer eu refletir e eu estudar para rebater aquele argumento e a gente vai Exatamente. crescendo junto. Reverendo, as doutrinas que são os pilares do cristianismo hoje nasceram em debates que chamavam-se de concílios. Aonde concílios. saía até blibada. O povo tacava a Bíblia um no outro. Durava anos os concílios Concílio em de debates. Nicéia, de Trento, Constantinopla e tudo por aí vai. Constantinópolis. Eu queria falar sobre o texto que você usou Top. de Isaías capítulo 6, que vai englobar nessa ideia de entender quem que é Deus para você sair desses movimentos heréticos que quer te vender uma fé totalmente mentirosa. O reverendo pregou sobre Isaías capítulo 6, que ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aí no texto mais próximo do original fala assim, e a orla da sua veste enchia todo o santuário. Você sabe qual a visão que Isaías está vendo ali dentro da cultura judaica, o que isso implicava? Para nós parece que não faz sentido. Como assim? A orla do vestido enchia todo o templo. Naquele contexto, você vai ver muito em filme antigo, a orla do vestido do rei era grande, aquela orla gigante. Só que no contexto de Isaías, alguns rabinos e doutores da lei entendem que naquela época, um rei, para se mostrar vitorioso, ele fazia o seguinte. Vamos supor que o rei aqui é Tatuapé. Isso. Qual que é a cidade mais próxima que tem aqui? Do lado aqui. Taquera. Itaquera. Vamos supor que você é o rei de Tatuapé e você vai batalhar contra o rei de Itaquera. Você ganha a batalha, subjuga ele, mas antes de matá-lo, você cortava a orla do vestido dele e costurava na orla do seu vestido. Então, quanto maior era a orla do vestido do rei, isso demonstrava que ele era um rei vitorioso. Sim. Então, no ano que ele vê o parente dele, que era um homem de carne e osso, morrendo, ele vê um rei que nunca perdeu uma batalha e vive para sempre. Um Glória. rei todo poderoso. Então, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Mas poderoso estudar a que cultura não perde nenhuma judaica, batalha. pra que estudar, né? Não A quer. letra mata. Aí você faz anacronismo, você não entende o contexto, gera pretexto para heresias. Eu já ouvi uma pregação, antes de ter estudado isso que o Wesley tá falando, que o pregador falou que a orla era grande porque eram os livramentos que Deus estava dando para nossa vida e eram as vitórias que Deus estava dando para nossa Despreza vida. todo o contexto cultural da época. E a pessoa vai acreditar porque ela não entende a questão Sim. do rei, da orla. Então é importante estudo. Então bora estudar, né, gente? Com certeza. Meus amigos, que honra tê-los aqui, né? Infelizmente a gente chega naquele momento que a gente fala... Chegamos atrasado, era para ser 2 horas. É o gente. trânsito Foi o da trânsito cidade de São Paulo. Gente, Ai, coloque aí Senhor. nos comentários aí se vocês querem, os reverendos aqui, novamente aqui, né? O Wesley. Gente, eu vou fazer um adendo. O trânsito aqui é doido, mas eu amo São Paulo. Nós vamos sair 5 horas antes lá de Campinas. É o jeito. Pra poder Tem chegar. que vir Pra de poder manhã. chegar no... É. Mas espero de verdade poder receber novamente vocês aqui. É que o combinado era nós vir de manhã, nós ia estar lá no Vilela, né? Luiz ia estar também. Falaram que a gente orou para o homem lá. Meu Deus, Acredita? foi um Homem não negócio forte, hein? Mas vai remarcar. Vai dar acontecer, certo. vai acontecer. Nós Top. vai estudar mais, nós vai pra cima. Vamos pra cima, em nome de Jesus. Meus amigos, que Deus em Cristo continue abençoando vocês, viu? Wesley, tamo junto. Amém, reverendo. Como é que a galera encontra você lá na rede social? Vamos lá, pessoal. Nós falamos aqui sobre estudar, sobre conhecer a Bíblia. Eu dou aulas de teologia, eu tenho cursos gravados que você pode encontrar nas minhas redes sociais. Eu hoje sou mais ativo no Instagram. Então procura aí, Professor Wesley Almeida. Você vai me encontrar ali todo dia nos stories, no feed, postando Reels. E também no YouTube tem os conteúdos mais densos, maiores, aulas, pregações, cortes de podcast. Mas em todas as redes sociais, procurando Professor Wesley Almeida, você vai me encontrar. Quero agradecer mais uma vez a bondade do reverendo Luiz de nos receber aqui.
Agradecer o Israel, a sua esposa, que Deus fez essa parceria. Top. Nós tá parecendo Batman e Robin no sentido de viagem. Vamos pra Top, Curitiba gravar, agora estamos aqui, já tem outro ali, tem outro semana que vem, tem outro na semana. Então Deus fez uma Maravilha, hein? junção legal de dois homens que gostam de Bíblia, que gostam de debater para defender o evangelho. E estamos caminhando aí. E Então, botou quero uma agradecer. mulher pra dar um. É, tem a Lau aí que intermedia ali, é mais calma ali. Brava, mulher brava. Mas eu e o Reverendo nem debate muito, né? Tem um ponto ou outro ali que é divergente. Né, Mas mas é parece normal. muito. Porque também tem até aquela ideia, né, que os professores falam no seminário. Se você colocar 10 teólogos dentro de uma sala e colocar uma pergunta, vai ter 15 posições diferentes. Que você não tem só uma, você vai ter duas, você vai dividir todo mundo. É sempre assim. Isso é verdade. E aí, Israel, como que a galera encontra você? Cara, Luiz, um prazer estar aqui no Café com Bíblia. A galera vai me encontrar no Instagram, Israel Júnior Oficial com 2 L's. YouTube, Vivendo Teologia Oficial com 2 L's também. Você vai me achar aí nos debates aí, Israel Júnior, e bastante conteúdo também. Tem uma novidade, o Wesley vai ser um dos nossos professores. A gente também tem um Uau. podcast na Bíblia Podcast. Luiz está convidado para ir lá para Campinas. Vamos marcar uma data. Amém, top. Para você estar indo lá no nosso podcast, se inscreva no YouTube na Bíblia Podcast. E vai ter agora a Escola Teológica na Bíblia. E o Wesley vai ser um dos professores também, Amém. né? Pra A cima, Lawane, uma das top. professoras, e eu também. Então, se inscreve aí nos nossos canais, acha a gente aí no Instagram, que vai ter muito conteúdo de qualidade aí para você. Que o Eterno continue abençoando. Amém. E a Reverenda Delawane? Vocês podem me achar no Instagram como Lauane Santana Lopes, vai estar lá. Eu sou mais ativa no Instagram também. Eu falo bastante sobre feminismo, antifeminismo, gente. Sobre, Só vai falar uma feminista. Aí, sobre feminilidade, sobre como ser mulher, tentar, né, ser mulher, né? Isso a gente está descobrindo bastante ao longo do tempo. Vocês vão me achar lá. E eu queria deixar um recado que falhou. Você falou de voltar para a Bíblia e tudo mais. Eu acho que se a gente voltar para a Bíblia raiz mesmo, lá em Gênesis, lá no comecinho vai estar a primeira instituição que Deus criou, que se chama o casamento. É a instituição mais sagrada que tem e é a mais perseguida de todos. Aristóteles, no seu livro A Política, ele fala que uma sociedade forte só é possível se tem famílias fortes. E a gente vive numa sociedade que os nossos governos querem cada vez usarem cada um como massa de manobra. Massa de manobra, é aquele velho ditado, dividir para conquistar. E só divide e conquista quebrando essa instituição tão sagrada que Deus criou, que é o casamento. Você pode percorrer milênios de história e você vai ver que em todas as culturas sempre o casamento é atacado. Sempre é de alguma forma, de alguma sutileza. Hoje em dia a gente tem mulheres que não querem casar super dependente, homens que querem ser adolescente aos 40 anos, e a gente tem nessa sociedade tão doida. E para fazer uma igreja forte, nós temos que ter casamentos fortes também. Então, se você vê as crianças rebeldes no cutinho das crianças, provavelmente os pais não tá com um casamento tão bom. Então, antes de tratar ali as crianças, é melhor tratar o casamento. Lembra que eu falei, precisa ser um gênio da medicina. É curar a alma das pessoas. Então, é isso que eu deixo recado. Eu agradeço imensamente estar aqui. Eu espero em breve que o senhor esteja lá conosco, lá na Bíblia Vai ser um Podcast. Convidado. Isso é um E prazer. deixar um recado pros homens aí também, né? Jogar 1 hora, 2 horas, 3 horas de videogame, tá faltando testosterona, né? Aí irmão? não dá, Vai né? ler Bíblia. Vai bater um treino, né? Pelo amor de Deus, velho. Vai puxar um supino. Se você me permite, dá uma palhinha do que ainda vai rolar, que acho que mês que vem o pessoal ficar atento. Gente, mergulhando na palavra, vai ser forte. Vai. Professor Wesley vai Já estar tô aqui convidando em agora, Sa- nem tinha comentado agora, convidando em os dois pra São estar junto. Paulo. Bora. Nós vamos estreitar esse negócio aqui em São Paulo. Como é o nome da sua cidade lá? Eu tô em Itapira, na divisa de Minas Gerais. Professor Wesley trazendo aí Peguei o sobre... sotaque. Vou falar, Gostou mano. mesmo, viu? Sobre o tríplice da interpretação, você que tem dificuldade, né, na interpretação bíblica dentro do sentido, seja figurativo, alegórico, tropológico ou literal, o homem vai estar em um seminário mergulhando nas escrituras sagradas e você não pode ficar de fora, né, Não professor? pode, vai Vamos sair fazer a um data, vídeo. isso vão vir sim, vai ter um... Essa semana vai nós ser vamos presencial, estar... detalhe, vai ser presencial, vou estar aqui em São exatamente. Paulo. Você não pode perder aí um homem aí, que o homem tá, E o pessoal tá achou que o brabo. Luiz falou em língua estranha agora, mas não foi, viu? Você vem aqui que você vai entender o que é alegoria, o que Antropomorfismo, Que é- antropopatia, assim. Porque justamente o povo não entende porque não sabe o sentido que está empregado o texto. Aí você E aí o interpreta povo vai de forma falar, errada. nossa, o Luiz nariz empinado, pra que falar difícil? E aí, quem não tá no rolê,
critica quem tá no rolê. Um dos maiores erros é o cristão achar que a Bíblia é um livro de fácil interpretação. Não é, Não é. não. É dificílimo compreender o texto bíblico. E As ainda maiores pega, ainda heresias pega a surgem- linguagem Pedro falou isso difícil, aí, né? Sim, e outra, as maiores heresias surgem porque a pessoa quer colocar a interpretação dela ao texto. Ela quer torcer o texto pro texto transformar no que ele não é. É. E não respeita a literatura do texto e interpreta tudo errado. Tem esse monte de loucura por aí. Verdade. Às vezes o texto está no modo figurativo, você quer interpretar no literal e não dá. Então, aguarde as demais informações, vamos estar soltando lá nas redes sociais, o professor Wesley também. E garanta a sua vaga em nome Vai de ser Jesus. forte. Ser topzera de benção. É isso, meus amigos. Foi um prazer tê-los aqui, viu? Foi bom Espero. demais. Foi rápido, Gente, mas foi gostei rápido. muito. Cara. Foi Desculpa legal. aí pelo atraso. E lá em Campinas tá esperando você ir lá. Fechou, Lá em tá Campinas o marcado. trânsito é melhor, tá? Fechou, É, fe- lá né? você vai chegar no horário. sofrer. Quase todo mês eu tô em Campinas em serviço. Qualquer coisa bater uma data, já vai é, dar certo. Já marca. Meus amigos, meus irmãos aqui na Câmara Central aqui, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Como sempre, eu desejo chuvas de bênçãos sobre a sua vida. E o meu desejo nesta hora é que o efeito de tudo que foi dito aqui que possa ter um efeito de espada para arrancar as escamas dos teus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Te esperamos nesse mesmo canal todos os sábados a partir das 14 horas. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu.